rodou a vinheta? Ah, estamos ao vivo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Caça Talentos. Eu sou a Thaís Targa, ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar sobre processos seletivos em startups e empresas mais inovadoras. E também sobre essa demissão em massa que está acontecendo em algumas startups. E você que pensa em mudar de carreira, que quer atuar numa empresa diferente, que está se preparando para fazer entrevista em diferentes contextos organizacionais, vem com a gente que esse conteúdo é para você. Trago uma convidada muito especial, Fabiola Decker. A Fabiola é uma proeminente profissional da área de recursos humanos. Ela faz headhunter, ela faz também consultoria organizacional, trabalha com projetos em RH e ela vai nos presentear com conteúdo que realmente vai fazer diferença na sua vida e na sua carreira. Gratidão, Fabiola, por você estar aqui. Que bom que você conseguiu um espaço na agenda, né? Gente, correria, que bom, graças a Deus, né? Porque aí o mercado está contratando. Tá e a coisa que eu mais amo são os headhunters indisponíveis, porque quando eles estão indisponíveis, quando eles não têm agenda, é sinal que o mercado tá bom, que eles estão fazendo bastante vaga. Então eu falo, vai lá, só me passa as vagas primeiro, que eu vou te indicar os meus clientes, e depois a gente toma aquele café e vamos trabalhar e vamos recolocar pessoas. Muito bom, Thaís, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui, sabe o quanto eu te admiro, já te sigo já há algum tempo também, e realmente você falou tudo, essa questão do mercado, né, aquecido, com essa possibilidade de a gente trazer essas startups, novos empresários e executivos que estão buscando, né, talentos no mercado, então está realmente aquecido, e isso tem sido assim muito bom para o mercado, para os profissionais que estão buscando uma nova carreira, ou mesmo mudando a sua carreira, mas principalmente profissionais que querem realmente inovar nos seus processos, porque o digital chegou, o home office está aí, o remoto está funcionando e a gente precisa nos adaptar e ajudar as empresas também a se adaptarem a essa realidade, né? Perfeito. Falando aí num assunto que é remoto versus presencial, híbrido, tem algumas empresas já obrigando, falando, não, ou tu sai, pede demissão, ou tu vem para a sede todos os dias. O que você acha disso? Qual que é o seu posicionamento com relação? Maravilha, uma ótima pergunta. Sim. Esse tema é muito importante. Inclusive, ontem eu fiz um comentário num post do LinkedIn sobre esse tema, né, sobre o trabalho presencial. Nós sabemos que no Brasil, esse trabalho ele é mais recente, ele ainda não está totalmente adaptado ao que o mundo já nos traz hoje, mas é muito importante a gente pensar na cultura e no negócio da empresa. Por quê? Porque cada empresa, cada segmento tem uma maneira de trabalhar, né? Eu trouxe o varejo, que a gente mudou muito as tendências, mas tem a experiência do cliente, nós temos a área industrial, então depende muito do segmento, né? Nós queremos realmente modernizar, trazer os processos automatizados para que sejam melhores adaptados à nossa realidade, mas o fato a gente precisa entender qual é a realidade da empresa, qual é o modelo de negócio e, óbvio, né? Há muitas áreas que não necessitam, né, do profissional no local de trabalho, porque a cultura ela tem que ser alimentada além da estrutura física, né? A cultura está no relacionamento, está na maneira de você trabalhar com o mercado. Então eu sempre digo para as pessoas, vão com calma, né? A gente ouviu aí, né, o post, né, do USC falando sobre, vamos lá, todo mundo no presencial, mas não é assim. Cada empresa sabe da sua realidade, sabe aonde que a dor está pegando mais e a gente tem que respeitar. Mas obviamente também trazendo essa automatização, o digital para dentro da empresa, porque o que começou dificilmente vai voltar para trás. A gente vai para frente. Exatamente. Eu até brinco, né? Porque às vezes eu dou bom dia lá no grupo da empresa e a gente mora em Curitiba. E esses dias tem sido, né? Se acorda, tá 0 grau, chovendo, nublado, 1 grau. Verdade. Eu penso assim, gratidão, Deus, que eu vou poder trabalhar o dia inteiro de pantufa hoje, com o cobertor nos pés. Ó, a Rejane que trabalha, gratidão, né? Rejane. Muito bom. Eu prometo que eu não vou chamar vocês, a não ser que os clientes peçam para voltar pro escritório, tá? Porque, e é isso. Eu sempre olho, o que é importante para mim, né? Eu como empresária. A lucratividade, claro, né? Não vamos ser demagogo aqui e dizer que uma empresa, né, não tem esse objetivo. Mas, claro, satisfação dos meus clientes.
E na pandemia, a gente trabalhou tanto e modernizou tanto e trabalhou deu para assim, como se a gente fizesse uma revisão na empresa. Perfeito. Então, a gente mudou a equipe, treinou, a gente mexeu em processo, em tecnologia, e o negócio está funcionando tão bem. Eu falei, se melhorar, vai estragar, não vou... O time está bem, está engajado, feliz por estar trabalhando em casa. Como é que eu vou fazer uma pessoa que mora lá 2 horas da sede da empresa, que pode fazer tudo remoto, eu fazer essa pessoa perder ali vida, de passar 4 horas dentro de um transporte, de repente, porque é um capricho meu. Então, a gente tem que pensar sobre isso também, né? Tem que pensar, Thaís. Fabiola, porque eu gosto de ver as pessoas. Eu gosto, confesso que eu gosto. Tem um lado controlador, que eu também gosto de estar ali no dia a dia. Sim. Mas eu tenho que pensar, isso é um capricho meu? É para satisfazer uma necessidade minha? Ou é para realmente em prol dos resultados da empresa e do atendimento do meu cliente? Então, deixa eu perguntar para o meu cliente primeiro. Isso. E quando a gente fez muita pesquisa, rodou muito pesquisa, não, a gente está ótimo assim, continue nos atendendo em casa. O que eu quero de você, Thaís, a recolocação, e tá saindo rápido. Então, eu falo, continua rápido, vocês estão de parabéns, time. Vamos trabalhar o tempo que passa no ônibus, a gente tá aí pensando em vaga, descansando, trabalhando a criatividade, falando no WhatsApp com algum cliente. Então, acho que faz parte. Você sabe que esse ponto que você falou, e eu gosto muito de trazer com os meus clientes, porque quando a gente fala sobre o remoto, Sim. sobre como o talento quer trabalhar, foi muito instigado, né, nos anos aí de 2019, 2020, um pouco até antes da pandemia, sobre qualidade de vida, as empresas o tempo todo buscando de que maneira a gente consegue captar melhor o talento no mercado, o que nós podemos oferecer. E um dos pontos já mencionados era justamente o trabalho remoto, né? Se era trabalho remoto, trabalho menos dias por semana. Por quê? Porque as empresas começaram a entender que o que importa são os resultados e não o controle da jornada daquele talento. E isso mudou completamente a configuração do mercado de trabalho. Então, você tem que entender que isso, na verdade, veio para melhorar, aperfeiçoar o processo do talento, da organização. E como você bem falou, tem empresas que estão com uma certa dificuldade de fazer essa mudança do mindset, que é justamente assim, como que eu consigo entender e mensurar os resultados, mesmo que eu não controle a jornada. E é por isso que a gente precisa automatizar, criar muito mais KPIs, inteligência artificial, para que você possa ter esse controle. Não é o controle da pessoa, né, mas é do resultado que ela traz. Então, o remoto veio realmente para ficar. A gente precisa entender que é possível fazer esse trabalho. Eu trabalho muito com os meus clientes. Todos os meus processos de seleção são remotos, 100% digitais. Trabalho com automação em todo o processo seletivo e, com certeza, isso traz muita satisfação para o cliente e agilidade na entrega. Perfeito. Até queria te agradecer, porque a gente está sempre indicando os clientes, você dá sempre uma excelente atenção. Os que fizeram entrevista elogiaram muito o profissionalismo, então queria agradecer aqui muito publicamente seu carinho. Obrigada. Que a gente percebe quando o profissional realmente executa um bom trabalho, né? E colocando ali um olhar humano para todos os envolvidos no processo. Ô, Fabiola, e você hoje interage bastante com startup. Sim. O que muda, assim? O profissional vai fazer entrevista numa startup, eu tenho como objetivo trabalhar numa startup. O que ele precisa adequar? Digamos um profissional normal, mais tradicionalzão, né? Sim. Tipo, eu era bem tradicional, né? Um tempo atrás. Certo. Eu andava de terninho, era toda certinha, a minha linguagem também era uma linguagem mais formal, né? O que eu precisaria me adequar antes de mandar meu currículo ali? Fantástica essa pergunta. Eu acho que mais do que você, eu posso trazer eu como próprio exemplo, né? Manda bala. Que vim de organizações bastante tradicionais, né? Culturas bastante enraigadas, né? Inclusive de outros estados. Então, a gente vem realmente dessa linha. E uma das coisas que eu percebi é a informalidade. Mas não é a informalidade de você falar de qualquer jeito. Na verdade, é você adequar essa comunicação à linguagem atual. As startups, elas querem o quê? Querem agilidade, os processos de seleção mudaram, você não faz mais entrevistas de 1h30, 2 horas para tentar entender o perfil, não. Você automatiza muitas coisas, muitas etapas, e você tem que ter essa conversa que a gente está tendo aqui. Uma conversa franca, olho no olho, dar espaço para aquele profissional realmente falar o que ele pensa, porque hoje a gente fala muito sobre as
relações humanas, sobre o quanto a gente quer que essa pessoa tenha liberdade de pensamento, conseguir colocar o que pensa dentro da organização. E uma das grandes características das startups que a gente sabe é justamente a capacidade de deixar o outro se colocar do jeito que ele quer. É ele ser o que ele quer ser. Então, não tem muitos detalhes e etapas para que você fique dizendo, hoje eu quero um profissional assim, a gente tem que falar de etarismo, né? Essa preocupação de contratar profissionais acima de 40, 50, 60 anos. Se você vai colocar um profissional para fazer uma entrevista num ambiente como esse, isso não está em voga. Você não quer saber a idade da pessoa, quantos filhos as pessoas têm, isso não vem mais ao caso. Isso é prática mesmo? Porque às vezes tem muita empresa que coloca isso no discurso, né? Até o recrutamento às cegas. Eu não quero saber a idade, não quero saber se tem filho, mas daí eu fico torcendo o nariz naquilo que eu tô imaginando, que nem pergunto pra pessoa e é eliminado pelo meu pensamento e julgamento. Verdade. Como é que tá funcionando isso? Pode falar. Tá funcionando, tá fluindo muito bem, né? Eu tenho tido ótimas respostas. Obviamente existe uma preocupação que esse profissional, se ele é mais sênior, se ele tem uma idade mais avançada, se ele está acompanhando as tendências do mercado, as tendências do digital. É isso que a startup está mais preocupada, se realmente ele consegue ter essa velocidade. Por quê? Porque as empresas hoje, o que elas querem? Elas querem que você entre numa empresa, aprenda rapidamente, se adapte de forma rápida e ágil àquela cultura e comece a entregar o resultado, né? Entregar realmente jogando para fazer gol. Então, é isso que essas empresas estão buscando nesses profissionais. E aí, quando você me pergunta como esse profissional tem que se comportar, o que ele tem que trazer... Até esse lado que ele chegou, plug and play, né? Tipo assim, ligou na tomada, começou a trabalhar lá. É isso mesmo. Como que ele mostra isso na entrevista, nos testes? O que vocês fazem para detectar essa capacidade, habilidade, competência nos profissionais? Então, nós temos algumas ferramentas, né? Primeiro, quando a gente fala do soft skill, multi-skill hoje, né? Que a gente fala muito sobre a questão do comportamento, é realmente buscar o que o cargo exige. O mais importante é quais são as entregas que aquele cargo precisa. É o primeiro ponto. E aí, a gente conseguir fazer a compatibilidade das entregas que aquele profissional realmente consegue fazer. Então, durante a entrevista, as perguntas são focadas muito naquilo que ele faz e aquilo que ele entrega de fato. O que ele entregou, qual foi o resultado que ele teve, o que ele teve de positivo, e se ele não teve de positivo, como que ele conseguiu superar, porque essa é uma outra situação muito importante que a gente tem que trabalhar, a cultura do erro. Né? Hoje as startups, as empresas de tecnologias, elas estão mais preocupadas em errar rápido e consertar rápido do que realmente se preocupar se a pessoa está errando e quem está errando. Isso é muito importante. Muito importante para você. Vamos repetir? Olha lá, hoje as startups estão muito preocupadas em errar rápido e consertar rápido do que exatamente em saber quem errou, como que errou e em culpar alguém, né? O que é isso? Foco na solução e não foco no problema. É essencial para qualquer organização que inclusive passa por reinvenção, velocidade e inovação, porque se você não dá liberdade para o seu colaborador errar, dificilmente você vai ter inovação dentro da sua empresa. Ó, anota isso, já marca aí, gestor, sei lá, quem precisa dessa informação, encaminha esse podcast, que o conteúdo a gente vai bater muito, ó, na mentalidade de alguns profissionais, mas é necessário, a gente precisa falar sobre isso. E hoje, Fabiola, o que você usa de ferramenta? Você trabalha bastante com assessment, queria que você falasse sobre isso, é bem importante aqui pra gente. Vídeo currículo, vídeo entrevista, entrevista em aula. Você é toda tecnológica. O que tu tá usando aí? Conta pra nós. Como que é o processo seletivo? Tive que me adaptar, tive que reaprender muitas coisas, né? E eu fico muito feliz porque eu tenho uma busca incessante pelo estudo, então a gente precisa entender o que o mercado está pedindo, né? Mas falando um pouquinho das entrevistas, né? O primeiro ponto é que as entrevistas elas precisam ser assim rápidas quando chega para o cliente. Quando a gente está fazendo o processo que vem mais para o nosso processo de consultoria, a gente tem que ter calma, ter muita qualidade. Então eu peço sempre o vídeo para o candidato, já faço uma conversa via WhatsApp, né? A gente começa a tirar dúvidas sobre o próprio processo, o cargo. Todas as informações são muito transparentes, porque não adianta eu chamar uma pessoa para fazer entrevista e ela descobrir tudo o que acontece na hora que a gente está conversando. Então, é muito transparente. Tipo salário, né? Se faz a pessoa, teve um cliente nosso que ele fez 5 entrevistas, para na sexta eles falaram que o salário estava fora.
Eu falei, gente, que Não RH pode. é esse? O RH perdeu tempo e o meu cliente também? Como assim? Esse é um tema, esse é um tema que a gente pode conversar num outro momento. Nem vou sobre falar a porque eu questão fiquei do salário. brava, gente, com esse negócio. Mas eu não posso brigar com os RHs, né? Porque eu sou parceira, sou amiga. Mas verdade. eu entendi a dor do meu cliente. É isso que eu quero dizer, que eu entendi. E junto com ele a gente ficou, assim, bravo. Eu gosto muito de alinhar essa questão de remuneração com o meu cliente. Lá atrás, quando a gente está fazendo toda essa avaliação, né, do que o cargo vai entregar, o perfil desse cargo. E uma das coisas que a gente sabe que muitas vezes o salário, até uma pergunta que as pessoas fazem, eu acho que é importante as pessoas saberem. Não é sempre que a empresa realmente tem o salário para informar naquele momento, principalmente quando a gente fala de startups, de empresas de tecnologia, porque eles trabalham muito com média de mercado. Então é muito importante a gente fazer o quê? Qual é o teto que eu posso trabalhar essa vaga? Né? E aí eu começo realmente a buscar o candidato e começo a explicar para ele qual é o teto, onde que a gente pode chegar, se faz sentido para ele, até para que ele também não perca tempo, né? Então esse é um ponto. Então a gente trabalha muito com esse processo e quando vem com a entrevista comigo, a gente aplica a nossa boa e velha entrevista por competências, porque a gente realmente precisa criar situações para que esse profissional traga exemplos, como que ele trabalhou, como que ele reagiu. Eu gosto muito de perguntar para eles, né, não só sobre o sucesso, mas principalmente o que não deu certo. Né? E o que ele aprendeu com isso? Né? O que ele não vai repetir mais para que ele possa ter sucesso futuro? Porque esses casos são os casos que as startups querem ouvir. Querem saber como essa pessoa, né, ela conseguiu superar aquela situação e trouxe uma solução para aquele problema. Tá vendo? Foco na solução. É como que a pessoa, como que ela encara um problema. Ela usa isso para crescer... Ou ela vai sentar em cima do problema e usar para se vitimizar. Já é um dado bem importante muito que importante. A gente enxerga nos profissionais. E aí, junto com o processo, Thaís, eu realmente aplico o assessment, né? Eu gosto de utilizar muito a ferramenta DISC, né? Dentro do DISC eu tenho outras ferramentas que a gente faz uma avaliação. E essa avaliação nos traz as características daquele indivíduo, aonde eu consigo saber quais são as fortalezas nas características que ele tem e aquelas que ele precisa desenvolver para aquele cargo. Porque não necessariamente ele precisa desenvolver o tempo todo aquelas características. Aí se faz uma compatibilidade desse perfil com o cargo, conseguimos fazer uma compatibilidade com o líder que vai responder junto com esse liderado. E uma das coisas muito interessantes do meu assessment, a gente faz avaliações das competências digitais e mundo VUCA, que é justamente saber qual é a adaptabilidade que esse profissional vai ter no contexto digital, principalmente quando a gente está falando de startup. Isso através do assessment e a entrevista por competência? Assessment e entrevista por competências. Então a gente consegue falar uma pergunta que você faz em entrevista de competência para verificar essa questão específica, só pra gente treinar aqui. Interessante, né? Bom, eu sempre pergunto, como a gente fala muito de automatização, né? Eu pergunto muito assim, que tipo de sistemas, né, você utiliza, ferramentas na tecnologia que te traga o resultado que precisa, né? Me dê um exemplo, né, de você ter utilizado essa ferramenta, conseguido extrair as informações dessa ferramenta e transformar isso em ações. Perfeito, adorei, ó, anota essa pergunta e, ó, aliás, responde essa pergunta aí pra gente, quero ver se tá adequado. Faz de novo, pode fazer olhando pra mim a pergunta. Então cheguei vamos lá, candidata, Thaís. oi, tudo bem? Thaís, vamos lá, você está concorrendo a essa posição e precisa utilizar seus sistemas e tecnologia para que você tenha os dados para trabalhar as informações. De que maneira você extrai essas informações para que você possa fazer o planejamento das ações? Perfeito. Deixa eu pensar aqui, ó, vou pensar, não vou responder, tá? Por que a gente pergunta isso, né, Thaís? Justamente porque, assim, dados por dados, eles não servem para nada. Eu preciso transformar isso em informações e as informações me trazerem um cenário para que eu possa tomar a ação futura, né? Nossa, então... perfeito. Esses dias até eu estava lendo sobre nexialismo, né? Que é essa capacidade de você analisar cenários, analisar dados, ter visão sistêmica. Você não necessariamente ser o especialista que vai resolver tudo, mas que você consegue conectar os pontos. Você saiba quem acessar, quem pedir, né? E às vezes não tá, eu por exemplo, trabalho com marketing, eu não trabalho com atendimento ao cliente, mas eu tô atento ali, o que o cliente precisa, Exato. Qual que é a necessidade dele, como que ele tá sendo recebido aqui na empresa, porque apesar da minha área não ser atendimento ao cliente, faz parte do marketing dos meus resultados, como que eu apresento a empresa, mesmo que seja para uma pessoa. Então, o profissional nexialista, ele tá de olho em tudo, ele não tá de olho só exatamente na tarefa que ele tá executando ali.
E daí, nesse sentido, um sistema dado por si só não traz nada, né? Exato. Você quer saber o que a pessoa consegue extrair daquele dado e o que ela consegue fazer, o que ela implementa, o que ela traz de volta. Em suma, que resultado ela traz mediante ao que ela executa. E a gente percebe que hoje, difícil também, né? A gente avaliar aquele profissional que é capaz de fazer essas análises, ter ação, de que cognitivamente dá conta de absorver tudo que está acontecendo no mundo, no contexto, e rapidamente consegue utilizar o que ele tem na mão para gerar um resultado. É complexo, não é, É muito Fabíola? complexo, e uma das coisas que eu faço dentro do nosso trabalho, que também é a mentoria, né, tanto de líderes como para liderados, eu sempre dou dicas, inclusive para os meus candidatos, quando eu faço entrevista. Comecem a estudar mais sobre indicadores, que tipo de indicadores a sua área tem, porque independe do cargo que você está, a posição que você está ocupando na empresa, é muito importante você saber por que existe aquele resultado, por que você precisa saber, afinal de contas você é um gerador de resultados para a empresa, precisa também atingir o faturamento, então você precisa entender de números, precisa entender o porquê aquela informação está daquela maneira. Então é muito importante que todos, independente da posição que ocupam, tenham essa visão que você comentou agora, ter uma visão um pouco mais sistêmica. Eu não preciso saber a análise de todos os dados, mas eu preciso ter aquele cenário onde eu consiga fazer a leitura correta para que eu possa tomar as devidas ações. Perfeito. E assim, até esses dias eu estava falando também para uma cliente a mesma coisa. Às vezes a gente está numa empresa e a gente tem ações, né? Faz tarefas, você está copiando e colando, às vezes 1000 vezes, e tem um termo ali que você nem sabe o que é. Então eu falei, dá um Google, vai atrás desse termo. Agora você tem interface com a área financeira, então joga lá no Google, como que é isso? O que quer dizer, sei lá, EBIT, o que quer dizer isso? O que é? Alíquota, o que é uma alíquota? E tem tantas maneiras de pesquisar. Assim, e pensa, eu não sei qual que é a sua idade, mas na minha época não tinha Google, né? Eu lembro que eu era adolescente, eu tinha que ir na biblioteca, ver livro, pesquisar. Somos da mesma geração. O Google. Esses dias a gente tava com problema de legendar vídeo. Eu pensei assim, não é possível que com tanta tecnologia alguém não descobriu um jeito de legendar vídeo fácil, né? Eu falei, vou no YouTube, deu como legendar vídeo. 5 minutos depois e com 3 cliques, eu já legendava meus vídeos sem... Olha aí. Né? Porque tem tudo lá. A informação está muito próxima de nós. O profissional está se batendo, né? Tem uma palavrinha que ele não entende e é assim que a gente vai crescendo. Então, eu sou muito grata porque, assim como você, tive a oportunidade de entrevistar muitos profissionais. E cada vaga que eu fazia, cada profissional que eu entrevistava, era um mundo que se abria. Então, eu entendi um pouquinho disso. Esse profissional é de garantia da receita. Esse profissional é gestor de projetos. O que é PMI, o que é PMO. Então, eu ficava pesquisando, porque eu queria, assim, fazer entrevista e não passar vergonha. Mas hoje eu vejo que foi tão importante para minha vida, para minha carreira, que hoje eu tenho um repertório, assim, para conversar sobre isso, sobre aquilo. E eu aprendi isso entrevistando profissionais. Então, se um dia você fez uma entrevista comigo como candidato, te agradeço muito, porque eu aprendi muito com você. Vocês dão aulas pra gente. E o recrutador que tá disponível, ele realmente não precisa nem... Não é? É isso mesmo, Você passa o dia inteiro conhecendo histórias maravilhosas, conhecendo áreas, conhecendo projetos, é fantástico também. Thaís, você falou algo que eu gosto muito, essa questão do conhecimento das entrevistas, né? Eu compartilho da sua visão, porque se tem uma coisa que eu aprendo todos os dias, é com os candidatos com quem eu entrevisto. E muitas vezes a gente vai entrevistando e a gente já vai dando algumas dicas de como que esse profissional tem que ir, tem que fazer, tem que olhar. E uma das perguntas mais importantes que eu faço dentro do processo de seleção e que eu aconselho todos os nossos amigos recrutadores a fazerem é pesquisar com os candidatos que conteúdo eles têm consumido. Essa é uma pergunta que nunca sai do meu repertório. Por quê? Eu quero saber o que eles estão consumindo, o que eles estão ouvindo, o que eles estão lendo, quem eles seguem, quem são as personalidades que eles seguem, que eles acham que é importante para a carreira, ou se não é uma personalidade, alguém que fez diferença na carreira deles, pode ser um gerente, pode ser um líder, pode ser um par.
Eu tive a grata surpresa durante a minha carreira profissional ter várias pessoas com que eu pudesse me espelhar, observar e aprender. Então, essa pergunta não pode faltar dentro de um processo de entrevista, porque é importante você saber o que eles estão consumindo, se está fazendo sentido, inclusive, para aquela posição que eles estão buscando, porque uma pessoa que não busca conhecimento, ela estagna. E quando ela estagna, ela não consegue dar o próximo passo. Então, eu sempre digo para os meus candidatos, não importa se você vai estudar um assunto que não esteja ligado à sua área, continue estudando, continue lendo, procure informações, seja uma pessoa curiosa. Perfeito. Então já deixo a pergunta para você. O que você está consumindo? Que assunto você está estudando? Quem que você segue? Digita aqui embaixo que a gente quer te conhecer. A Headhunter vai estar de olho aí no seu perfil. Capricha, uma oportunidade, uma vitrine. É isso mesmo. Não é? Com certeza. E o que tem barrado os profissionais nos processos seletivos? Comportamentos inaceitáveis. O que você pode dizer assim, não faça isso no processo seletivo, no currículo? O que tem acontecido assim, que tem eliminado? Tem acontecido algumas coisas que já são bem conhecidas no nosso mercado, né? Profissionais que acabam se candidatando a posições que não são do perfil aderente. Existe, eu acho que um temor, uma insegurança, né, na recolocação, e a gente entende. Obviamente as pessoas precisam trabalhar, mas nessa precisam trabalhar, elas acabam se queimando um pouco em relação a isso. Por quê? Eu acabo enviando o currículo para uma posição e daqui a pouco eu tenho uma posição, vou dar um exemplo prático aqui, né? A área de marketing, designer, né? A gente busca um produtor de conteúdo e um analista de marketing. A pessoa vai lá e se candidata para as duas posições. Eu acho que esse é um exemplo bem clássico. Mas eu já fui analista, fiz a mudança. Mas onde você se encaixa? O que você quer fazer para a sua carreira? O que faz sentido você continuar? Porque do outro lado tem uma empresa com muita expectativa, que a pessoa vai se desenvolver naquele cargo, naquela posição, vai criar carreira. Então isso acaba causando um pouco de confusão aí para o candidato e até para quem também está fazendo o processo de seleção. Então busque saber o que você quer fazer, o que você realmente gosta, que você tem talento, tem experiência e se candidate à vaga certa. Perfeito. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente a questão do horário, de cumprir, né? A questão das entrevistas, estar lá preparado para responder as questões. Tem gente ainda que chega atrasada na entrevista? Tem. Não, gente. Tem. Daí vocês me envergonham, pelo amor de Deus. Vocês têm que ver meus vídeos no YouTube, pelo amor de Deus. Mas assim, eu vejo sempre assim, tá? Sério, mas a pessoa justifica? O que acontece? Ou falta na entrevista? Algumas justificam e a gente compreende, porque nós também do outro lado somos pessoas e somos recrutadores, a gente também tem a nossa vida e muitas vezes acontece, cai sistema, não deu para marcar naquele dia, a gente tem que remarcar. Vamos lá, a gente sabe que todas as sessões cabem para todos nós aqui, né? Mas uma das coisas que me preocupa muitas vezes é quando o candidato vai marcar a entrevista, acho que esse é o clássico e que a gente precisa ter cuidado. Marca a entrevista, diz que vai comparecer, aí chega nos 45, na hora de entrar, declina da entrevista, não quer mais fazer. Isso pode causar uma situação um pouco constrangedora para o candidato. Imagem, né? Você vai falar, nossa, quem que é essa pessoa? Não posso contar com ela. Acho que são mais esses casos em relação a marcar a entrevista ou avisa em cima do laço, né? Vamos dizer assim, que não vai comparecer ou não comparece e a gente também fica sem notícias, né? Perfeito. E o que mais na entrevista que tem assustado, assim, tem eliminado algum comportamento que você se lembra de anti-exemplo, não faça isso? Eu acho que o comportamento da entrevista tem muito a ver com aquilo que ele apresentou também no currículo, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu sempre digo para as pessoas, seja você e seja verdadeiro. Se você tem uma determinada competência que você apresenta no seu currículo, que é um diferencial, que é algo que você realmente quer apresentar, tenha em mente que você vai ser perguntado durante a entrevista. Então, acontece ainda de a gente ter currículos, né, com várias situações que a pessoa coloca, como ela tem, e na hora da entrevista, não é bem assim, meu conhecimento é muito básico, na verdade eu conheço, mas eu nunca atuei, eu conheço o sistema, mas na verdade nunca naveguei, mas está lá no currículo que, né, tem experiência com o sistema X, Y, Z. Acho que isso ainda é considerado como grave, porque afinal de contas, se é uma exigência da posição e chega no momento
momento da entrevista a pessoa não tem aquela exigência, novamente a gente fala sobre a imagem. A sua imagem acaba sendo... Então, eu tenho que orientar quase o tempo todo o candidato. Olha, coloca dessa maneira no currículo, refaz, a gente orienta, olha, coloque realmente aquilo que você faz, aquilo que você é. Porque aí, se você não foi para essa posição, você vai para uma outra posição. Nós, como recrutadores, a gente consegue ajudar o candidato a se recolocar na melhor posição possível, né, de acordo com aquilo que ele está trazendo para a gente. Acho que isso ainda é muito grave ainda. E comportamentos, eu não sei se eu estou sendo feliz ultimamente, né, se eu tenho sido uma sortuda e uma abençoada, mas eu tenho gostado muito de como os profissionais, pelo menos que eu tenho abordado e tenho feito a entrevista, o quanto são sinceros, são naturais, a conversa flui normalmente, né? É quase um bate-papo a entrevista hoje, ela já não é mais uma entrevista caracterizada, né? Então, assim, ainda não tenho muitas coisas para falar assim, teve um comportamento ruim na entrevista, ou alguma soberba. Não tive isso. Eu tenho tido bons momentos aí com os candidatos. Perfeito. E o que é essa onda de demissão nas startups, né? Muita gente, a mídia falando sobre isso. Você está acompanhando e qual que é a sua opinião com relação a essa questão? Sim, Fabiola? A gente precisa acompanhar o que o mercado está trazendo, né? Inclusive, assim, algumas empresas que estão fazendo essas demissões, elas têm se portado de uma maneira até muito madura nas redes. A gente percebe que os próprios CEOs, empresários, têm colocado notas do porquê que isso está acontecendo e por que tem essas demissões. E a gente tem abordado, inclusive, profissionais que estão saindo dessa empresa para entender um pouquinho da visão deles também. Eu entendo, e é uma visão até mais particular, né, Thaís, que existe esse planejamento que foi feito, assim, foi um boom que estourou, né, em 2020, 2021, essa correria de conseguir resultados, ter um crescimento de faturamento, né, maior do que o previsto, sem contar com um cenário futuro. Eu aprendi há algum tempo atrás com um empresário muito, muito bacana que contou o seguinte para mim: Fabiola, não adianta você querer crescer sem você planejar corretamente e ver o que vai acontecer no futuro. Você tem que ter uma margem, você tem que ter um olhar do quais são os possíveis cenários que a gente vai ter na economia para que a gente não invada, né, o nosso budget, enfim, né, nosso faturamento e não tenha o resultado. E muitas das startups fizeram isso, né, cresceram de forma demasiada, contrataram muitas pessoas, principalmente na área de tecnologia, criou, inclusive, né, um cenário, né, de mosca branca nessa área, onde a gente não conseguia encontrar profissionais no mercado. Os próprios talentos começaram a escolher onde queriam trabalhar, porque era muita oferta, né? Então, a gente percebe que tem esse movimento do mau planejamento aí dessas organizações em relação à estrutura de pessoas, a resultados, faturamentos, e acabaram entendendo que não foi bem assim que as coisas aconteceram. E você acha que o mercado vai absorver rápido esses profissionais ou que vai continuar essa onda de demissão em startup? Como que você vê o futuro nesse sentido? Eu espero que, na verdade, seja um período, né? A gente também tem que acompanhar a economia, entender o que a gente tem de cenário econômico, mas eu entendo que existe, sim, uma abertura do mercado importante para essas vagas. Outras empresas e outros segmentos estão absorvendo esses profissionais. O que bate um pouco é justamente o modelo de trabalho, né? Então, assim, eu tenho muitas empresas, grandes organizações que estão aumentando seus times na área de tecnologia, na área de criação, de produto, que são áreas importantes da empresa, áreas de resultados, mas também eu preciso olhar o modelo de contrato de trabalho para que esses profissionais também sejam captados da melhor maneira possível, né? Eu tenho trabalhado algumas posições ainda na área de TI, é crescente, não é uma área que parou de crescer, né? Mas eu acho que ela cresce com mais responsabilidade hoje e é possível a gente trabalhar com a absorção desses profissionais. Você acha que nós já temos um apagão de talentos na área de tecnologia aqui no país? Como eu que você não vê consigo isso? enxergar da mesma maneira que as notícias trazem para a gente, né? Eu não vejo um apagão, né? Eu vejo um momento que realmente o país está passando, as organizações estão passando e, de novo, é um momento, né? A gente precisa ter cuidado porque, assim, tudo que acontece, como a gente percebeu que algumas empresas começaram a colocar essas demissões, vira notícia muito rápido, né? Essas notícias crescem muito rápido e isso acaba assustando o mercado. E o que assusta o mercado também não é investido em empresas. Não gosto muito de falar desse apagão. Eu entendo que é um momento que o país está passando, mas que eu tenho um grande otimismo aí que, na verdade, essa mão de obra vai ser bem absorvida e as empresas vão começar a contratar novamente. Vejo muitas vagas ainda acontecendo, né? A gente acompanha muito aí o LinkedIn, outras automatizações
automatizações, né, de plataformas, tem bastante vagas ainda abertas. Perfeito. E o que um profissional hoje pode fazer para ser contratado numa startup? O que eu posso fazer, implementar rápido assim, para acelerar o meu tempo de recolocação numa empresa mais arrojada, fora aí das empresas tradicionais? Bom, primeiro buscar conhecimento do segmento, entender se realmente faz parte do seu perfil, porque não adianta só eu querer trabalhar numa empresa startup, né? Exatamente. Eu preciso entender se o meu perfil equivale a trabalhar numa empresa como essa de tecnologia. Ela é uma empresa muito mais dinâmica, a velocidade é o ponto-chave dessa empresa, a agilidade. Eu preciso saber mexer com sistemas, e quando eu falo sistemas, são vários tipos de sistemas, né? Se eu estou trabalhando com RH, por exemplo, tem que automatizar as minhas vagas, o meu processo de ponto, se a empresa tem ponto eletrônico. Tem que ser tecnológica, eu tenho que ser tecnológica. Eu lembro que eu dizia para os meus clientes mais sêniores, né? Eu falei, não vai com agenda de couro, de papel na entrevista, pelo amor de Deus. Se for agendar um compromisso, pega seu smartphone e já marca na agenda do Google, né? Está cada vez mais assim. Sim, eu confesso, né? Eu sempre tenho o meu caderno ao meu lado. Mas o meu caderno ele tem muito menos anotações do que o meu Trello hoje, né? Então, assim, o Trello, que é, né, um bom produtor de projetos, você tem que trabalhar com a sua agenda digital, você tem que ter realmente conhecimento. Se você não tem, busque conhecimento. Hoje, como você mesmo falou, o Google tem vários cursos gratuitos, você consegue... O LinkedIn também. O LinkedIn tem muita coisa boa. E tem mais, tem muita gente boa no mercado que faz trabalho voluntário para ajudar esse tipo de formação, né? Seja nas plataformas aí que a gente está falando do Google, a gente tem que utilizar cada vez mais o Google Formulários, a gente tem toda a parte de apresentações, que hoje está muito mais fácil de fazer. O WhatsApp é nosso grande amigo, então você tem muita coisa para a gente aprender, reaprender, estudar, e o profissional que quer ir para esse tipo de segmento precisa estar antenado com as tendências de mercado, quais são as últimas tendências em sistemas para que você possa realmente utilizar e trabalhar da melhor maneira possível, estudar muito sobre o segmento, começar a estudar o que está acontecendo. A gente está falando tanto de metaverso, as empresas já estão trabalhando com área de desenvolvimento, treinamento, olhando o metaverso como uma possibilidade, então a gente precisa estar antenado o que está acontecendo. Se esse profissional quer ir, tem que começar por aí, né? Depois ele vai ter que pensar se realmente aquela experiência que ele tem faz sentido com a empresa, com que a empresa está buscando. Quando a gente fala, por exemplo, né, a gente precisa de um produtor de conteúdo. Antigamente o produtor de conteúdo era aquele que ficava lá na área de marketing, fazia texto e redação, era o jornalista mais tradicional. O que ele precisa fazer hoje? É como estamos aqui. É podcast, rede social, Instagram, TikTok. Esse profissional ele tem que estar muito antenado do que está acontecendo, sim, porque a comunicação chega nas pessoas dessa maneira. Então, nós temos que nos reinventar. Eu mesma tenho as minhas limitações quando a gente vai falar, vamos fazer um TikTok. Não, mas é isso. Sim. É o que o mercado está pedindo, né? Teve um grande profissional que eu admiro muito, que falou para mim, Fabi, não adianta você só ser boa, né? Você precisa divulgar o quanto você é bom. Às vezes tem muita gente divulgando muita coisa e nem é tão bom assim. Mas aquele que é bom tem que divulgar, né? Nossa, então... concordo. E se você não se divulga, você tá tolindo o seu futuro cliente de ter uma pessoa competente, por exemplo, prestando um serviço para ele. Então eu digo que é uma questão de responsabilidade. Você acredita no seu trabalho, você é honesta, é competente, então você tem a obrigação de mostrar quem você faz, de vender aí o seu produto, o seu serviço, porque a partir do momento que você se posiciona, você senta na cadeira e você leva para o seu cliente um serviço de qualidade, um serviço honesto, você realmente leva uma transformação e não deixa seu cliente aí cair na mão de um picareta, de uma concorrência que não entrega nada. Eu aprendi a vender, a fazer mais marketing pensando assim, foi o que fez diferença para que eu mudasse meu posicionamento, que eu sempre fui muito tímida. Só que se você é tímida e não fala de você, quem que vai falar de mim? Ninguém vai ficar me vendendo. Eu tenho obrigação. Precisamos aprender. Precisamos. E quanto mais você vende, mais você transforma, a roda gira, mais prosperidade você tem, mais curso você faz, melhor você fica. E você vai fazendo a roda girar, transformando mais e mais, sendo transformada e doando isso de volta para o mercado. Então, realmente faz muito sentido tudo isso que você trouxe. Ô, Fabiola, para a gente encerrar aqui o bate-papo,
quais as orientações que você deixa para um profissional que está aí, às vezes, mais deprimido, pandemia, recolocação, desemprego, tudo junto e misturado? O que essa pessoa faz para sair do buraco? É isso aí. A gente sabe o que as pessoas têm passado, né? As pessoas têm tido também muita espera. A espera angustia as pessoas, deixa as pessoas mais ansiosas, inclusive. Então, eu sempre digo assim, ó, busque conhecimento, busque fazer aquilo que você gosta. Separe uma hora do seu dia para você ler alguma coisa que você sente prazer, assistir algo que você realmente gosta. Primeiro, assim, cuidar de si, né? Cuidar de si e da sua mente é o primeiro ponto. Tem algum livro que você indica? Ai, tem tantos livros que eu já li, assim. Hoje eu tenho, né, ouvido mais podcast, mas assim, quando a gente fala de leitura, tem um livro que se chama Enquanto o Amor Não Vem. Uhum. Apesar do título, ele é um livro de alta descoberta. Que legal! Esse livro eu li há muitos anos, depois eu reli esse livro. Ele fala das etapas que você se encontra, ele compara a sua vida como uma casa, onde a casa tem um porão, primeiro, segundo andar, até chegar no sótão. Então é bem interessante, é um livro que fala sobre o teu autoconhecimento, descoberta. Tenho certeza que as pessoas, quando começam a ler, elas começam a interessar cada vez mais e ela abre horizontes. Não é um livro de autoajuda, é um livro de autorreflexão. Acho que esse livro, assim, eu indico de olhos fechados para todo mundo. Outra coisa que eu acho muito interessante, que eu tenho começado a praticar cada vez mais, é realmente você parar e fazer mantras. O que são mantras, né? É você falar algo em que você acredita positivamente e repetir isso para si, né? Então tem um que eu gosto muito e que geralmente eu falo para os meus candidatos e falo inclusive para os meus mentorados. Você é muito melhor do que você pensa que você é. Uhum. Então eu gosto muito dessa fala e eu sempre repito para as pessoas, eu sou muito melhor do que aquilo que eu penso que eu sou. Uhum. Você fazendo esse mantra, né, todos os dias, você realmente começa a trabalhar a sua autoestima, você se alimenta melhor, você começa a realmente a escutar palavras positivas até de outras pessoas, porque eu digo que nós somos muito reativos, né? Sim. O ser humano é muito reativo, aquilo que vem para você, você reage de alguma maneira. Então, acho que o nosso papel, né, Thaís, você também que trabalha muito tempo, né, nessa área de recolocação de pessoas, nós temos a obrigação, como área de gestão de pessoas, ajudar o próximo a melhorar a sua autoestima. Com uma palavra, né, com uma motivação, com um estímulo para essas pessoas. Então, acho que a gente tem esse papel fundamental. Às vezes é um feedback de um currículo, feedback de uma entrevista, no momento que você termina. Eu sempre dou dicas quando eu termino a entrevista com os meus candidatos. Olha, da próxima vez você pode fazer assim. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, porque a gente quer que todo mundo seja feliz. A gente quer que o nosso cliente contrate o melhor talento e a gente quer que o nosso talento entre na melhor empresa. Perfeito. Perfeito. Nossa, é muita coisa, muito conteúdo. Para o profissional ficar sabendo das suas vagas, o que você está trabalhando, onde que ele entra, onde que ele cadastra o currículo. Legal. Então, hoje nós estamos trabalhando com o LinkedIn, né? Você pode acessar FM Talentos, que é a nossa página do LinkedIn, ou Fabiola Decker, que é o meu perfil de lá, e pode entrar em contato comigo. Pelo WhatsApp também, né? O DDD é 47, o telefone é 997692521. E está saindo aí, né, o nosso site quentinho. Logo que sair, a gente vai divulgar, né, com o nosso processo, como que a gente funciona, e vai lá no nosso perfil para conhecer, e no Instagram também, FM Talento, está lá para você olhar um pouquinho das nossas oportunidades. Perfeito, Fabiola, gratidão por você ter vindo, gratidão pelo seu conteúdo, sei que você também vai olhar aqui os comentários e tudo, depois eu quero trocar figurinhas, e gratidão também pela atenção especial e por tudo que você faz pelos clientes que a gente te envia. Que bom ter parceiros Thaís, como você. Imagina, tá, eu que agradeço a oportunidade, muito feliz de estar aqui com você, com todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Foi muito boa essa oportunidade e eu espero que a gente tenha tantas outras aí pra gente falar sobre mais coisas, né? Certeza. Um beijo pra você que veio até aqui. Te vejo no próximo episódio. E quero muito seu comentário. Até mais. Tchau, tchau.